ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 4. A gente está seguindo Gálatas. Não é muito fácil para nós, porque é um texto muito doutrinário, às vezes, muito focado naquele momento da história da igreja, mas muito rico, teologicamente muito rico. Então não quero que nós percamos a oportunidade de tirar lições espirituais para a nossa vida. E eu quero já adiantar uma coisa: os irmãos que são muito preocupados com as legalidades em termos de Gálatas, Paulo mais para frente vai tratar do que agonia um pouco, tá? Então tenham paciência, não se aperreiem, porque Paulo não deixa de tratar do que precisa ser tratado. Então Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31, diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da escrava, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Esse é o tipo de texto que, se uma pessoa que não é acostumada a ler a Bíblia olhar para ele e for lê-lo sozinho, é muito difícil até de interpretar, né? E de tirar uma aplicação para si. Como a gente já é acostumado, então a gente acaba tirando um pouquinho mais. E hoje eu vou convidar a gente realmente para ler o texto. Nós vamos ler o texto, explicar o texto, e no final eu vou fazer uma aplicaçãozinha prática, tá? Eu queria lembrar de que em 1981, um rapaz de 23 anos foi lá na Praça São Pedro e deu um tiro no Papa João Paulo II. 2 anos e meio depois, o Papa João Paulo, já recuperado, foi lá e visitou aquele rapaz. Sentou frente a frente com ele, conversou com ele, e agora ele já tem seus 58, 59 anos. Em 2010 ele foi libertado e foi lá na Praça São Pedro para visitar o túmulo do Papa João Paulo, e ele se considera hoje um católico. Ele tem umas coisas estranhas na cabeça dele lá, mas ele se considera um católico, e ele é marcado pela experiência de ter recebido a visita do Papa com ele preso. Esse texto, ele precisa ser lido dentro do contexto deles, irmãos. Primeiro, o apóstolo Paulo está escrevendo a carta à igreja da Galácia para falar com ele: gente, eu ensinei para vocês um evangelho. Qual foi o evangelho? O evangelho é: você é pecador, como todos nós somos pecadores. Você não tem condição de cumprir a lei, porque todas as vezes que você olha para a lei, você percebe o quanto você é pecador e não tem condição de ser salvo, porque a lei, ela evidencia, ela negrita, né? Ela coloca em caixa alta assim, o texto para dizer assim: está vendo como você é pecador? Todas as vezes que você olha para os 10 mandamentos, você vai se sentir mais pecador. Então, Jesus Cristo morreu na cruz
por causa de você. E o que salva você não é a tua obediência à lei, porque se for depender da tua obediência à lei, você não vai ser salvo nunca. O que salva você é o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e pago o teu pecado. É o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ter reconciliado você com Deus. Deus resolveu te salvar não porque você é obediente, Ele resolveu te salvar porque você crê na morte de Jesus. Porque você pegou a tua vida e entregou a Jesus. Então, a salvação não se dá pela obediência humana, portanto, você não precisa mais ficar cumprindo os ritos da lei do Velho Testamento para que seja salvo. Só que vocês creram nisso, e agora vieram judaizantes, que eram irmãos que se converteram lá em Jerusalém, que creram em Jesus, mas eles diziam que as pessoas precisavam continuar cumprindo os ritos da lei. E Paulo vai de novo dizer para esses irmãos: gente, eu estou impressionado, o que é que fez com que vocês estivessem abrindo mão do evangelho que lhes foi pregado, e que vocês estivessem voltando às práticas da lei. Esse é o contexto da carta. E Paulo vai gastar uma boa parte, muito obrigado, meu irmão. Paulo vai gastar uma boa parte do início dessa carta, ou até aqui nessa carta, falando a respeito disso. Irmãos, vocês não são salvos pela lei. Vocês não são salvos porque vocês obedecem. Vocês não são salvos porque vocês cumprem. Vocês precisam obedecer, e ele vai tratar isso na frente. Vocês precisam obedecer. Vocês precisam ser fiéis como resultados da graça. E aqui, ele vai contar uma história, que a Bíblia vai, inclusive a própria Bíblia vai dizer que é uma alegoria. Ele vai pegar uma história do Velho Testamento e vai aplicar essa história à igreja da Galácia. E ao aplicar a história, ele conta uma história que para eles era mais fácil de entender, para nós é mais difícil, porque a gente vive em outro contexto, em outra cultura, em outra forma. Mas ele diz assim: olha, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês não ouviram o que disse a lei? Ou seja, vocês querem tanto ficar presos ao Velho Testamento, vocês não prestaram atenção no Velho Testamento, pois eu vou contar uma história para vocês que vocês sabem, mas eu vou contar de uma forma alegórica, diz no versículo 24. Diz assim: está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Não sei se todo mundo acompanha essa história. Lá no Velho Testamento, Deus resolveu chamar um povo, formar um povo, e o fez a partir de Abraão. Deu a Abraão uma promessa. Qual era a promessa? Um dia você vai ter um filho. Só que o Abraão já era velho, e a mulher dele era velha também. Ela não tinha mais condição de dar à luz. Esses dias uma irmã chegou aqui, já passou da época de ter filho, né? Ela chegou para mim e falou assim: ah, pastor, eu tenho uma novidade para o senhor. Eu falei: está grávida? Ela falou: nem útero eu tenho mais, né? Aí eu falei: então nós vamos orar para recuperar um. Ela disse: não é isso não, né? Agora imagina no caso dela lá, porque ela era estéril e era velha. E Deus fez uma promessa para ela: olha, vocês vão ter um filho. A Bíblia diz que a promessa foi tão ridícula que ela, ao ouvir a história, ela sorriu. Ela sorriu, porque era uma conversa sem pé e sem cabeça. Mas era promessa. E eles precisavam crer na promessa. Mas o tempo foi passando e a Bíblia diz que os filhos deles seriam, a geração deles seria maior do que a quantidade de areia na praia. O tempo foi passando e a promessa não se cumpria. E aí a Sara resolveu dar uma ajudazinha para o Abraão. Falou para ele: Abraão, é o seguinte, eu tenho essa escrava, ou essa serva. Na verdade a palavra escrava não se aplicava na época, né? Eu tenho essa serva, e serva não tem vontade, serva é propriedade da dona, e era cultural naquela época que podia. Então eu vou querer que você tenha um filho com ela, porque esse vai ser meu filho. E a Bíblia diz que ela teve um filho, o nome dela era Agar, e ela teve um filho chamado Ismael. Mas o contexto que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que aquela mulher, ela era escrava, e que escravo só gera escravo, não gera livre. Depois de um tempo, ela acabou tendo um filho, ela engravidou, a promessa se cumpriu, e porque a promessa se cumpriu, ela teve o seu filho, e a Bíblia diz que passou a ter uma crise entre as duas mulheres ali,
E Sara tomou a decisão de que a escrava deveria ser mandada embora junto com seu filho. Eu acho sempre esquisito essa história, assim. Para mim ela não é uma história que me soa bem, né? Não gosto dela. Na história, assim, porque mandou-se a mulher embora junto com o filho. O apóstolo Paulo pega essa história para fazer uma aplicação e diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Aquele da escrava nasceu só biologicamente. O da livre, que era Sara, nasceu espiritualmente. Ele era filho da promessa de Deus. Essas coisas são alegóricas. Ele vai fazer uma aplicação. Não era um fato que na época estava sendo pensado nisso. O apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação. A alegoria já deu muito problema na história da igreja, até hoje dá, mas como foi o apóstolo que era inspirado, a gente acaba seguindo ele aqui, né? Ele diz assim: essas 2 mulheres representam as 2 alianças. É uma aplicação que ele fez. Essas 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Ou seja, ele está dizendo que a lei que foi dada lá no Sinai, ela é capaz de gerar filhos, assim como Agar, que era escrava, gerou filho. Mas quem fica olhando para a lei e esperando que a lei lhe vai salvar é escravo. E só é capaz de gerar escravidão. Irmãos, entende isso? Se eu imaginar que eu vou olhar para os 10 mandamentos, e eu vou cumprir os 10 mandamentos agora, porque agora eu vou ser salvo eu não vou ser salvo, eu não vou conseguir ser salvo. Eu vou ficar cada vez mais preso. E eu vou gerar filhos que são também escravos, porque eles também não vão conseguir ser salvos pelas obras. E aí ele diz assim: ora, Agar é o Monte Sinai, lá do Velho Testamento, está lá na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O apóstolo Paulo estava se referindo a Jerusalém, que tinha igreja, os irmãos se converteram e ficava querendo que os irmãos lá cumprissem as regras do Velho Testamento. Não dá para cumprir as regras do Velho Testamento para salvação. Nós podemos cumprir regras do Velho Testamento como sabedoria, como prática, mas não para salvação. E aí ele diz assim: a escrava, ela corresponde à velha Jerusalém, ela corresponde ao Monte Sinai, ela corresponde àquela incapacidade de libertar. Quem vai depender da lei nunca vai ser livre. Quem vai olhar para si e imaginar que vai ser salvo porque é bom ou porque cumpre os 10 mandamentos, nunca vai ser salvo. E quem não é livre, nunca vai gerar liberdade. Aí ele faz um contraste aqui, dizendo no versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima, ou seja, aquela realidade espiritual que veio sobre nós, ela é a nossa mãe. A realidade espiritual sobre a nossa vida é a liberdade da graça que veio sobre nós. E ele vai se lembrar: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que as que têm marido. Ele pega um texto de Isaías que não foi aplicado para isso, é a autoridade do apóstolo aqui, para poder fazer essa aplicação, que aquela mulher que fora estéril, gerou filho e gerou muito mais filhos. E aí ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Aqui a aplicação final do apóstolo Paulo para poder dizer à igreja, aos cristãos: gente, entendam isso. A vida de vocês é gerada na graça. A vida de vocês é gerada no amor de Deus. Vocês só têm possibilidade de salvação porque Deus resolveu lhes salvar. Vocês são livres, não porque vocês conquistaram a liberdade de vocês. Vocês são livres porque Jesus conquistou a liberdade de vocês. Vocês são livres porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz e alcançou a liberdade de vocês. Vocês são livres não porque vocês obedecem. Vocês são livres porque Jesus obedeceu por vocês. Essa é a liberdade de vocês, e vocês precisam entender que a filiação de vocês vocês são livres porque são filhos da liberdade.
Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, eu sei que vocês estão passando essa agonia aí na Galácia, mas lá no Velho Testamento, lá no início também foi assim. O filho da escrava perseguiu o filho da livre. Agora está acontecendo a mesma coisa. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ele vai pegar a citação lá de Gênesis, em que Sara manda lançar fora o filho, e ele fala, olha, a essência que a gente tem que entender é, lança fora de vocês a prática da lei. Como autora da salvação, não dá para vocês imaginarem que vocês vão viver juntos a lei e a graça. Não dá para vocês tentarem juntar no mesmo evangelho a lei e a graça. O evangelho é o evangelho da graça. Lança fora a expectativa, qualquer expectativa que vocês tenham da regra, da justiça, daquilo que vai salvar você, porque você não tem possibilidade de salvação se você for depender da regra. Porque a regra é ser de santo, porque eu sou santo. A regra é não ter nenhum pecado, mas a Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. A regra é todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. A regra é, se vocês guardarem toda a lei, mas tropeçarem num só ponto da lei, vocês são culpados dela todas. Portanto, vocês não têm possibilidade. Vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela misericórdia. É porque Deus amou vocês primeiro. É porque Deus escolheu vocês primeiro. É porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo eu vos escolhi e vos enviei para que vocês vão e deem fruto. É importante que a gente entenda isso. Para quê? Para poder fazer o que quiser. Então agora eu posso fazer o que quiser. Se a gente for pegar uma palavra de Agostinho, Agostinho dizia assim, ama a Deus e faz o que quiseres. Se você amar a Deus profundamente, quanto mais amar a Deus, menos você vai querer fazer aquilo que é errado. O pastor Cristiano leu aqui no começo o apóstolo João dizendo assim, quem conhece a Deus e vive pecando não conhece a Deus. Portanto, a obediência é fruto da liberdade. A obediência não é fruto da lei, não é um conjunto de regras determinadas sobre mim, que é capaz de gerar em mim a obediência. Isso é a submissão do escravo. A liberdade do cristão é ele saber que ele é salvo pela graça, que ele é salvo pela misericórdia, e porque ele é salvo pela graça e pela misericórdia, ele resolve obedecer. Quando Jesus esteve na sua frente aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério, estava ali a graça representada nele e a lei representada naqueles homens. O que a lei propunha para aquela mulher era, mete pedra nela, porque ela fez o que é errado. O que Jesus propõe para ela é, vá e não faça mais. Eles não te condenam e eu também não. Esse é o evangelho da graça. Eu sou fruto disso, irmãos. Eu estou aqui não porque eu tenha condição de estar aqui, eu não tenho condição de estar aqui, e eu tenho absoluta consciência disso, mas eu também tenho absoluta consciência de que você está aí, não porque você tenha condição espiritual de estar aí. Nós estamos aqui porque nós estamos dependendo da graça misericordiosa de Jesus, que nos permite sentar em torno da ceia, que nos permite nos reunir no nome de Jesus, e que nos permite ler a palavra para poder entender. Nós somos frutos da graça. Nós somos frutos da misericórdia. Então Paulo termina o texto dele dizendo assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Somos frutos não da escrava, e sim da livre. Eu queria, terminando essa história lida aqui, fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira é essa consciência, eu não sou filho da escravidão. Eu não sou filho da opressão. Eu não sou filho de um sistema que me prende e que diz para mim que isso
tem de ser assim, porque se não for assim, não tem jeito. Eu sou filho da graça. Eu sou filho da livre. O filho da escrava não é capaz de gerar liberdade. O filho da livre vive a liberdade, mas ele gera liberdade. Portanto, eu preciso entender que eu sou fruto do perdão. Eu sou fruto da misericórdia. Eu sou fruto da graça. Deus me permitiu, pelo sangue de Jesus, ter acesso a Ele. E eu preciso sair daqui com o meu coração muito agradecido a Deus, cara. Que coisa boa, Senhor. Eu fico feliz porque o Senhor me perdoa. E aí eu volto na definição daquele frei católico lá do Paraná que eu ouvi quando era adolescente, eu cito de vez em quando. O que é cristianismo? Ele diz: cristianismo para mim é a gente deitar, levantar, olhar uma lista no quarto assim, com 10 mandamentos. E eu olhar e falar assim: Deus, eu quero obedecer o Senhor hoje o dia inteiro. Eu vou pegar esses 10 mandamentos e eu vou te obedecer o dia inteiro. E quando chegar o fim do dia, que eu deitar na cama e olhar aquela lista na minha frente, e eu já fiz isso, seguindo a orientação dele lá, a hora que eu olhar aquela lista na minha frente, eu começar a pensar durante o meu dia, e eu dizer assim: Senhor, não deu não, ó. Eu tentei, sabia? O Senhor sabe que eu tentei, mas eu pequei contra ti. E eu sei que o Senhor poderia me condenar, mas por Jesus eu peço perdão. Porque Jesus morreu na cruz, eu peço perdão. E amanhã eu vou tentar de novo. E no outro dia começar de novo depois do perdão. Isso é cristianismo. É um povo que depende da graça. É um povo que depende da misericórdia. Mas é um povo que sai para agir com graça e com misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vem para a igreja no domingo e pede perdão para começar o culto, pede perdão para tomar a Santa Ceia, pede perdão na hora que tem alguma coisa na mensagem, dói o nosso coração e a nossa consciência, a gente diz: é verdade, eu sou pecador, e aí eu saio daqui feliz da vida porque recebo perdão, mas vou para casa com o coração duro com a minha mulher, sem ser capaz de perdoar em casa, duro com meus filhos. Eu saio para minha casa, eu saio daqui, vou para minha casa e durante a semana não tenho graça no coração. Eu vivo na sociedade sem graça no coração. Eu assisto o Jornal Nacional dizendo que tem que morrer mesmo, um cara desse merece morrer. Eu olho para o outro e falo: isso tem que ser assim. Eu saio fruto da graça, capaz de produzir graça, com um coração legalista, duro, amargo, seco. Os filhos da lei só conseguem produzir lei. Os filhos da graça são capazes de produzir graça. Então lá na minha casa precisa ser lugar de graça. As minhas filhas precisam desfrutar de graça. A minha esposa precisa desfrutar de graça. A igreja que eu frequento precisa ser caracterizada pela graça. Porque se eu não viver um cristianismo eclesiástico cheio da graça, que dá a oportunidade do recomeço, daquela capacidade de chegar diante de Deus e falar assim: ó Deus dos recomeços e das novas oportunidades, eis-me aqui mais uma vez pedindo uma chance, não é cristianismo. Porque cristianismo são filhos da graça que geram graça. Por isso Jesus estava lá na cruz, e olhando para aquelas pessoas que estavam ali crucificando, e diz assim: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso que Estevão logo depois foi assassinado, e ele vai dizer a mesma coisa: Senhor, perdoa-lhes. Por isso é que eu preciso aprender a olhar para Deus todos os dias e dizer: Senhor, muito obrigado pelo perdão. Mas Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que eu tenho que dizer assim: Pai, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido ou que têm devido a mim. Porque eu sou fruto da graça, eu sou filho da graça, eu sou filho da liberdade, e eu preciso produzir liberdade. Quando o Papa João Paulo II foi lá visitar aquele rapaz, muitas pessoas olharam aquilo como sendo um ato de hipocrisia.
especialmente entre os evangélicos. Porque é verdade, quem não tem condição no coração de fazer aquilo, julga o outro dizendo que é hipocrisia. Irmãos, a graça e a misericórdia têm de ser uma característica nossa. A nossa casa precisa ser lugar de graça. A nossa igreja precisa ser lugar de graça. A igreja no mundo precisa ser a proposta da graça, porque ela é fruto da graça. Ah, então está dizendo que nós somos frutos da liberdade, agentes da liberdade. É. E a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas liberdade se confunde com libertinagem, se confunde. Mas nós estamos falando de liberdade, não está falando de libertinagem. E às vezes as pessoas têm tanto medo da libertinagem que toma conta do seu coração, que ela tem medo de falar da liberdade do Evangelho. O Evangelho é o amor de Deus pela sua vida. Portanto, querido, louve a Deus profundamente, porque você é amado dele. Ame a Deus profundamente, porque você foi amado primeiro. Viva com disposição de ter alegria em obedecer ao Pai que te ama eternamente e te amou na cruz. Mas seja capaz de pregar o amor de Deus, porque quem alcança o amor de Deus precisa ser instrumento do amor de Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tem pecado contra nós. Que Deus te abençoe, que Deus te lembre que você é fruto da graça, e que Deus te faça agente da graça por onde você for. Amém? Nosso Deus.